cuidar a los niños. Todos los chiquitos, por favor. Bueno, ya son poquitos, todos andan afuera. Amén. De esta manera yo le voy a invitar que preste la mayor atención posible para que no perdamos nada de lo que va a ser hablado desde este momento en adelante. Así que preste la mayor atención posible para no perder nada de lo que Dios va a hablar en este lugar. Vamos a dar nuestro tiempo para el portador de la palabra, nuestro pastor Carlos dos Santos. Que el Señor les bendiga. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estamos agradecidos a nosso Deus por tudo que Ele ha hecho. Coisas tão simples como todo o processo de salvação de Jesus para com nós outros. Os ninhos, em sua inocência, guiados por seus maestros, apresentando toda uma história que veio para cambiar nossas histórias. Uma história que cambiou nossas histórias. Portanto, que estejamos atentos e agradecidos a nosso Deus por tudo que Ele ha hecho. Irmãos, isso me emociona, isso me derrajou feliz, contento e com mais força para seguir quando miramos nossos ninhos. Não foi os grandes, foi os chiquitos aqui adelante, apresentando toda esta obra, fazendo através de seus maestros o possível para representar o verdadeiro mover de Deus para nos salvar. E somos agradecidos. Próximo domingo, próximo final de semana, será o Congresso das Mulheres. E eu espero que todas as mulheres da igreja, todas, estejam atentas e que venham. E nós outros homens vamos cozinhar. Eu não vou marcar uma reunião para os homens a hora depois do culto, do serviço, que esses homens estão todos com muita hambre. E eles vão quedar aqui querendo sair rápido para ir para a cozinha comer. E eu, mas minha esposa, agarramos lá a responsabilidade de cozinhar hoje. Esperaríamos que a igreja estivesse hasta mais llena. Mas eu tenho certeza que há mamá que quedou em casa cozinhando para a Páscoa. Fazendo as comidas de Páscoa, aquelas comidas, aquelas famílias ignorantes. Porque em tempo de Páscoa, venimos trazer em memória o que Cristo hizo. E a Bíblia ensina que em tempo de Páscoa não comemos solitos em casa. Em tempo de Páscoa, nós outros cristianos partimos o cabrito. Entendes? Portanto, eu falei para as mulheres, não haga comida, eu vou fazer. Porque eu não quero que vocês estejam ocupadas fazendo comidas para a Páscoa. Eu vou fazer a comida em que todos venham e que parta o cordeiro. Que mata um cordeiro, assim habla, mata um cordeiro, e se o cordeiro é muito grande para a sua família é chiquita, divida com os vizinhos, com todos aqueles que você convive. Dia de Páscoa é dia de comer na igreja, juntos com os vizinhos, com aqueles que convivem com nós outros. Dia de Páscoa não é dia de comer em casa, é dia de comer juntos, aqui, na casa de Deus. Unidade, demonstrar o que o Cordeiro de Deus hizo. O Cordeiro nos uniu, e não uniu a mim e a você, uniu minha família com tua família. Comemos juntos e celebramos Páscoas. Assim é Páscoa. Que Deus me los bendiga, meus irmãos. Próximo sábado, próximo viernes, à noite, tem que ter uma comida para as mulheres. Próximo sábado temprano, tem que ter café de la manhã para as mulheres. Próximo sábado,
meio-dia tem que ter almoço para as mulheres. E 3 da tarde, um café aí para elas. Amém? Portanto, Luiz, chama 3 mais homens que lhe convieram. Chama 3 mais, ou 4, que lhe convém, para você preparar o café da manhã aqui por la manhã. Você está responsável por isso. Chama 3 homens, ou 3 homens que querem trabalhar com o café da manhã. Eu já vou te regalar, não vou te regalar Simões. Ele me perguntou, pastor, o que quer que eu haga para as mulheres próxima semana? Aí, ajuda Luiz, vocês 2 diáconos vai conduzir o café da manhã para as mulheres. Amém? Está em suas mãos. E dinheiro, pastor? Luz que vai ajudar, chama 3, 4, e vocês se dividem aí. Para pagar, para fazer, para conduzir um bom café para nós outros. Amém? Por la noite, no viernes, eu vou invitar, sócio, se for não vai estar aqui, não? Fora desses que eu estou falando aqui, você vai invitar os que sobraram aí, Marcos, já tem aí também. Eu chamo Sósimo, eu chamo o diácono José de León, eu chamo a Pascoal, a George, tá bem? Eu chamo os teres, e também a Samuel, a Roberto, a Antônio, Hugo, o diácono Hugo, e todos aqueles que sobraram, que eu não falei o nome, os que não for com Luiz para fazer o café da manhã, nós outros vamos juntar. Vocês perguntam para mim, pastor, quanto tenho que dar? Porque eu vou comprar. Vou preparar a cena, nós outros vamos preparar a cena no viernes à noite e a cena no sábado, tá bem? Então, vocês perguntam, pastor, quanto custou tudo? Eu vou comprar tudo aí, e vocês, quanto tenho que dar? E vou dividir para todos aqueles que me buscaram, tá bem? E nós outros vamos preparar a cena e vamos servir a cena de sábado. O almoço e a cena. Vamos preparar. É só apenas para as mulheres. Vamos preparar e servir a cena de viernes à noite e de sábado, meio-dia. E os teres, Luiz e diácono Simão, chama mais 2, 3 mais, 4 mais, I don't know. Chama Pedro aí para ajudar, chama George. Vou dar George para você. George é um bom trabalhador, é um bom companheiro. E chama mais quem vocês quiserem. Umas 4 pessoas é suficiente para fazer um bom café da manhã. E entre vocês dividem. Não necessita preocupar com a cena de viernes e nem com o almoço. Vocês se preocupam com o café da manhã. E Sósimo, Hugo, de León, Joe, Samuel, Pascoal. E quem mais homens que sobrar aí? Vamos pôr que o José escutou e abriu. Pastor, eu quero estar aí nesse meio. Ajuda, venha com nós outros também, tá bem? Roberto, Samuel, todos os que sobraram, nós outros vamos fazer a cena da noite, viernes, e o almoço de sábado e um cafezinho para a tarde. Você vai cozinhar? Não, vocês vão vir comigo e nós outros vamos conduzir. Quero ensinar vocês a cozinhar também, porque próximo ano eu não vou estar na cozinha, tá bem? Então, vamos todos venir e vamos ir. Não, vai assar pollo? Que assar pollo? Vamos fazer um menu francês para isso. Tá bem? Vamos fazer algo diferente para essas mulheres, porque são nossas esposas e merecem o melhor de nós outros. Amém? Vamos fazer o melhor. Estamos agradecidos porque o esposo de Leslie está com nós outros hoje, nesta manhã de Páscoa. Graças por venir. Que Deus possa falar em seu coração. Também estar aí Jasmine. Jasmine e agora
por lo que miro, és esposo. Yasmin é sua esposa. Não comunicou à igreja, não falou, não invitou para matrimônio, não hizo nada. Mas está juntos, que Deus nos bendiga e está com nós outros nesta manhã também, comemorando a Páscoa. És muito bem-vindo com nós outros. Já conhecemos ele, muchacho, não? Porque já estuve aqui em nossa igreja antes. És muito bem-vindo com nós outros. E que Deus siga bendizendo a vida de vocês todos que aqui está nesta manhã. Amém? Minha palavra aqui é uma palavra simples, pequena, objetivo. Hoje é Páscoa. Toda a história já foi cambiada. A história de minha vida foi cambiada. Você teve a história de sua vida cambiada por el evento de Páscoa? Levanta a mão assim. Eu cambiei minha história, pastor. Minha história está cambiada. Porque Cristo morreu na cruz. E Ele não está morto. Ele ressuscitou no domingo para nos dar vida. Nossa história foi cambiada. E talvez teníamos um futuro totalmente diferente do que temos. Mas o autor da Páscoa, ele cambiou nossa história. Escreveu um novo roteiro para a nossa história. Nós outros hoje teremos futuro em Cristo Jesus. Amém? O que predico hoje está no livro de Êxodos. Êxodos capítulo 11. Êxodos capítulo 11, versículo 7. Em la segunda parte del versículo, habla assim, Êxodo 11, 7. Para que sepas que Jeová as diferenças entre os egípcios e os israelitas. Vamos ler de novo. Para que sepas, todos escutem isto. Para que sepas que Jeová as diferenças entre egípcios e os israelitas. Amado Deus, habla em nossos corações uma vez mais. Em el nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Irmãos, eu nesses tempos assim, tempos como esse que nós outros estamos vivendo, eu quedo extremamente emocionado, choro por nada, porque são tempos que eu quito, são dias que eu, em minha vida, eu estou traindo a memória toda a história de Cristo. São dias que parece que eu estou vivendo a Páscoa allá com eles, a verdadeira Páscoa, aquela Páscoa que eles viveram allá com Cristo. Eu quero extremamente sensível com tudo isto, porque não é algo simples, irmãos. Nós outros hasta podemos pensar, ou as pessoas que não leem Bíblia, que não vêm na escola dominical, as pessoas que não
busca aprender mais de Deus, pode não tomar em conta muito tudo isto que vivemos pela Páscoa. O mundo celebra a Páscoa. Eu estava mirando, estava em Tifton, viernes, e mirando que aí em Tifton tem a igreja católica, e mirando as pessoas llenando a igreja, por toda parte, e entrando aí. É só no viernes que eles comemoram. Apenas no viernes. É que sale, não, nunca vou ir à igreja, nunca vou, hoje vou para a igreja comemorar viernes, e vai para Viernes Santo. Viernes a igreja está llena. Nos outros dias, viernes normais, no mesmo hago, eu saio da igreja, porque vou buscar Roberto aí na casa dele para vir ensaiar. Todos os viernes eu não miro movimento nenhum. Pouquitos carros aí. Mas porque viernes foi viernes da Paixão, a igreja se llena, os carros que daí, hasta a polícia tem que vir para poder trabalhar aí no tráfico, para não ter problema. Porque não são ensinados. O pueblo é como animais. Vão aonde há um guia, e se o guia não os guia bem para um lugar, eles quedam aí perdidos em um mundo, em uma vida, totalmente perdidos, sem saber o que fazer, sem saber qual caminho tomar, qual decisão tomar. E uma das coisas que a mim me impressiona muito, irmãos, me impressiona demasiado, é como Deus nos criou seres muito inteligentes, muito inteligentes. Deus hizo esta cabeça aqui, puso memórias, pensamentos, e esta cabeça aqui é parte complicada do nosso corpo, complicadíssimo. Ela dá sim, dá, muito complicado quando estudamos o cérebro, como funciona o cérebro, e como é inteligente nosso cérebro. E eu miro o mundo vivendo quase no extremo da ignorância. Sendo que temos isto aqui com muita sabedoria e inteligência. E eu miro o mundo vivendo quase em el extremo da ignorância. Porque, irmão, Deus nos criou diferente dos animais, em nós outros ser racional e os animais irracional. E justamente aí em la irracionalidade e em la racionalidade, é que o ser humano vai para a ignorância. Porque racionalidade é isto. Você agarrar seu carro é coisa tão simples assim, mira. É você agarrar seu carro e vir para a igreja. Onde é a igreja? É aí na 37. Você vem meio pensando, preocupado com outras coisas e vai para Valdosta, como aí quando chega no meio do caminho, você, uau, eu estou indo para a igreja, não é para el SEMS. Quantas vezes nós outros tomamos o caminho equivocado, porque estamos tão loucos assim, pensando, não,
Eu estou indo para a igreja, em lá 37, não é, Nelson? E aí, nesse momento, a pessoa que comete esses erros, quer enojado, porque, uau, por que eu vim para a direção del Senhor, se estou indo para a igreja, já estou quedando louco. Nesse momento, a pessoa faz o quê? Agarra o volante do carro, dá uma meia volta e volta. Simplesmente assim. Volve. E agarra 37 e para aqui. Essa é a razão. Isto é isso aqui, a razão. Entendi que estou malo, deixa de eu volver, e aí às vezes temos que volver muito, porque descobrimos com nossa razão que estamos indo por el caminho equivocado. E vou volver para ir para o lugar onde eu quero ir. Irmãos, todo ser humano, foi criado com a capacidade de escolher el bueno em vez del malo. Todo ser humano foi criado com a capacidade de escolher ter paz em vez de tribulação em suas vidas. Ter paz em vez de tribulação. Todos nós outros. Se pergunta qualquer um, você prefere paz ou tribulação? Prefiro paz, pastor, claro. Quem quer viver uma vida atribulada, homem? Quem quer viver uma vida de enfermidade, uma vida de inconstância, uma vida com problema, uma vida que não dorme à noite? Quem quer viver isso? Todo ser humano foi criado para fazer essa escolha. Para chegar em algum lugar. Mas, infelizmente, parece que o ser humano quedou ignorante, quedou cego, surdo e mudo, e sem visão. Porque em el mundo que não vive a igreja, muitos vêm hasta a igreja e são ignorantes também. Eu estou falando das pessoas que não aprendem a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes sabe que o caminho de onde está vai levar à morte, vai levar à desgraça. Mas eles não fazem nada para volver ou sair deste caminho e vir para o caminho reto. Não faz nada. Eu tenho um amigo meu em Atlanta. Quando ele era solteiro, adentro de casa com seu papá, o papá e sua mamá nunca tinham casado. Viveram juntos toda a vida. E em essa família tiveram 5 filhos, 3 muchachas e 2 muchachos. Nunca casaram. O papá preocupava em tomar. Trabalhador era o muchacho. Trabalhava toda a semana, mas final de semana me deixa eu em paz que quero tomar com meus amigos. A mamá não podia falar nada. A mamá era uma miserável. Vivia em tristeza profunda, porque não tinha nenhum homem que levara a ela a ser uma mulher feliz. Não tinha. Não saía, gente assim não sai de casa para desfrutar. Gente assim não sai de casa para ter um padre e uma madre sentado, como os teres dois estão sentados aí, em la igreja, desfrutando de algo, de um serviço, como aqui estão as parejas. E lá, essas mulheres que são as mais sensíveis, elas sentem falta de ter esse relacionamento final de semana, já que o homem trabalha toda a semana.
trabalha toda a semana, ela quer estar com sua esposa comer juntos domingo, ir a uma igreja domingo, servir a Deus, estar juntos, desfrutando de lá família, que é para todos. Não é apenas para cristianos, não. Mas eles, esta família, não tinha isto. Porque final de semana queria beber, tomar. A senhora não sorria, era triste. Essas mulheres que não sorriam, só iam em festa quando era chamada para uma quinzeañera, e as quinzeañeras que eles usavam, vai, é puro tomar também. E não aproveita nada. E passou. Os filhos cresceram. Não foram à universidade, nenhum, nunca estudaram. Foram trabalhar. Uns funcionou, buscou empresas, trabalhou muito tempo, ganha bom salário e vive uma vida boa, compra casa, compra suas cositas. Outros vivem na extrema miséria. E este amigo meu, nós outros jogávamos pelota juntos, muito bueno de pelota, inclusive, e nós outros jogávamos juntos em uma equipe aí, e ele venia e falava, Carlos, eu vivo em uma tristeza profunda. Eu sei que você é cristiano, você não entende o que estou falando. E ele contava, minha esposa é assim, é assim, é assim, é assim. Que estava falando mal da esposa. Minha esposa é assim, não me traz felicidade, não traz paz para mim, não me traz isto. Tenho um matrimônio malo, terrível. Não tenho a paz de ter. Parece que você e sua esposa vai bem. E reclama da vida. E toma igualito o padre. Final de semana, cerveja, pollo assado, seus amiguitos de labaduais aí, reunidos, igualito o padre. E aí, essa vez que ele estava me reclamando, eu falei, mira, você está falando mal de sua esposa, muchacho. Você está falando que você espeleia, que você... Mas o que você faz para cambiar essa situação? Você, que é o homem da casa, o que você faz para cambiar a situação? Eu falei para ele. Você acorda que dentro da casa de seu padre, porque eu conheci a família dele em Brasília, você acorda que a casa de seu padre era o mesmo que você está vivendo? O mesmo que você vive era o que seu pai e sua madre vivia. E por que você escorreu o caminho de seu padre e de sua madre para você? Por que você escorreu o mesmo? Se você via quantas vezes você chorou vendo seu padre golpear sua mamá, vendo seu padre putear sua mamá, quantas vezes você como ninho chorou? E por que você está repetindo a história deles em sua vida? Você imagina que Deus te deu um cérebro e te deu livre-arbítrio para você fazer escolha para a sua vida, não você viver aquilo que seu papai e sua mamá viveu. Viver como se eles te ensinaram isto, e a um que não serve, você vai querer seguir o mesmo? Você não pensa? Você está repetindo a história de eles? Não há como você cambiar? Não há, não? Eu falei para ele, não há, não? Porque eles te ensinaram que nasceu católico, tem que morrer católico, não? Falei para eles assim. Nasceu católico, tem que morrer católico. Nasceu em la desgraça, tem que morrer na desgraça, porque o catolicismo não faz nada por vocês.
Eu cambiei, my friend. Eu cambiei minha vida. Mi papá cambiou a vida dele, porque mi papá, nos primeiros anos de vida de matrimônio de mi papá com minha mamá, ele tomava e minha mamá tomava escondido também. E meu papá veio em uma igreja, escutou a palavra e aceitou a Cristo. Aceitou a Cristo. E cambiou a sua vida. Ele aceitar a Cristo não é aceitar sair da igreja católica e ir a outra igreja. Não é isso. É aceitar, receber ensinança. Que não há allá, não tem nada de ensinança allá. Não há alguém para puxar e falar, ei, não haga isto, és aqui. Não vai tomar, não vai beber, não haga isso com sua mulher, dá carinho para que você receba carinho. Não ensina isto allá. Não ensina que a palavra de Deus é para ser vivida. Não é para guardar. Não ensina, não abre a Bíblia como eu estou falando hoje e falando para vocês. Allá não ensina isto. A hora de um tempito para cá, eles estão fazendo, mas de forma equivocada, porque é como você estudar em uma escola sem matricular. Aí você vai na escola todos os dias, tudo que o matriculado faz, final de ano faz as provas, e faz as provas melhores que os matriculados, mas o matriculado está matriculado, passa e recebe diploma. E você que só está indo allá por isso sem matricular, eu hice notas buenas, congratulate, mas não tem diploma, porque não matriculou. Tem boas notas, mas não tem diploma, não matriculou. As coisas têm que fazer bem. Para ir para o céu, não basta você tomar uma decisão em sua casa e falar, de hoje para adelante, vou ler a Bíblia, vou obedecer a Bíblia, que é dar aqui em casa, servindo a Deus aqui em minha casa. Não é isto. Há regras. Cristo morreu na cruz. Cristo inaugurou a igreja. Sobre esta pedra, eu vou erguer minha casa, minha igreja, e as portas do inferno não podem. Para que todo aquele que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer, tem que tomar uma decisão, uma atitude. E aí veio aquele sábio, aquele advogado, Nicodemos, e perguntou, o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Aceita em seu coração e confessa com sua boca e será salvo. Não basta querer cambiar. Tem que tomar atitude. Tem que falar, eu aceito em meu coração tudo que Cristo hizo por mim, tudo que Ele hizo para me trazer, para me quitar desse lodo cenagoso, eu aceito por fé que Ele hizo para que eu morra para o mundo, para as coisas do mundo e viva para as coisas novas de Deus. O catolicismo não ensina isto. Ele simplesmente pensou a dar umas práticas, mas as práticas de eles não é em direção a Cristo. As práticas de eles é hablando de nós outros, os cristianos que servimos a Deus. Não vai para allá, porque aqui a igreja católica é melhor, a igreja foi a primeira fundada, eles allá só não sei o que. A direção das práticas de eles é falar mal de nós outros. Porque eles sabem que estão perdendo
Estão perdendo, porque as pessoas estão abrindo os olhos. Uno cansa de ser burro, não? El burro habla, cansei de ser burro, mas qual vai ser seu próximo destino agora? Você nasceu burro, vai morrer burro, my friend. Yes, o problema do burro é isto, nasce e não tem como cambiar para ser um cavalo, um coneu. Mas nós outros não somos burros. Não nascemos burros, nós outros nascemos gente, nascemos animais racionais, com o poder de estar aqui agora, e se não me gusta deste caminho, cambiar de caminho. Tomar novas decisões para a minha vida. E esse amigo allá, ele chegou na conclusão, Carlos, você tem razão. Eu estou seguindo os passos de meu padre. E nos passos desse padre foi o quê? Golpear minha madre, foi tomar cerveja, foi beber, foi viver uma vida para aproveitar as coisas desta vida. Aí, aproveitar. Mas aproveitar o quê, irmão? O que você faz traz felicidade para você, traz paz. Porque para você aproveitar a vida, você tem que fazer coisas que traz tranquilidade, traz paz, traz emoção. E miramos a sociedade de hoje, sem Deus, irmãos, vivendo como animais irracionais, escorrendo coisas que não foi eles que escorreram, foi seus pais que, e eles estão seguindo os caminhos que não produziu vitória para a família, não, a família é totalmente peleona, não pode quedar juntos, peleia, é uma desgraça dentro de casa. É o tipo de tomar decisão. Se seu padre não tomou as melhores, toma você agora para o seu futuro. Não podemos permanecer em la desgraça. Não podemos permanecer com ele pé sujo. Sabe quando você vive em las calles, onde não há banho, onde que as pessoas, os animais, e você pisa e sai assim, ó. Vou lavar meu pé. Não pode permanecer pisando em coisas malas e quedar com ele pé sujo. Vai lavar o seu pé. Vai buscar caminhos melhores para você. Vai buscar novas aventuras. Deus nos deu esta capacidade. E se você não sabe, no versículo que lemos, Deus faz diferença entre o Egito e o israelita. Deus trata de forma diferente Egito e israelita. Foi no que acabamos de ler. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu nem sou Egito e nem sou israelita, pastor. Cabeção. Egito significa o mundo. Egito significa pessoas que não buscam a Deus. Egito significa pessoas que preocupam com tudo desta vida. Quero ter dinheiro, quero ter carro, quero ser rico, ter milhões de dólares na conta, quero ter boas mulheres de meu lado, quero ter um barco e llenar de muchachas jovencitas e estar aí aproveitando, quero ter, e as mulheres o mesmo também, não? Só pensa em coisa desta vida. Aí vem Deus e pergunta, louco, tonto, a vida não termina quando você morre. A vida não termina quando você morre. Ao contrário, empeça uma nova vida para viver em la eternidade. A
Aí você está pensando em aproveitar esta vida, mas o que está preparando para a eternidade depois da morte? O que você tem preparado para allá? Você não escutou falar hasta hoje? Você não escutou falar da história que dia Adão e Eva pecou no Edém? E que todo esse processo da Páscoa, todo o processo de Cristo, de Deus se fazer homem e venir no mundo, levar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todo esse processo é para tentar abrir sua cabeça e trazer você de volta do mundo para Deus. Para que não vivamos em este mundo pecaminoso, fazendo a vontade do diabo que tentou Adão e Eva e não quer que nós outros sobrevivamos também. Quer que nós outros permaneçamos onde? Com o pé sujo. Ele quer que você permaneça em erro, que comete erro e permaneça, que pisa em cacá de não sei de quem e queda com o pé sujo. Mas Cristo vem para que você não sinta bem com cacá em seu pé, que você volve e vai lavar seu pé, para que você tenha tranquilidade e paz. Que você volve do caminho escorrido por seus papás, talvez, e que você abra, não, papá, I'm sorry. Graças a Deus que Deus não me hizo alienado a você, tudo que você age eu tenho que fazer também. Não, Deus faz nós outros com uma goia diferente. Em todo o mundo não existe uma igual. Os papás e os filhos não existe goia igual. Porque cada um de nós outros fomos hechos com nossa própria identidade. Que cada um de nós outros podemos fazer nossa própria escolha e escorrer o melhor para mim. Não é porque meu pai escorreu é que eu vou ir atrás dele. Se escorreu bem, eu estou com ele. Mas se escorreu malo, I'm sorry there. Se você está por sua própria decisão, quer cair em elogio, que caia, porque eu sou jovem e quero viver minha vida. Eu quero viver minha vida. Irmãos, Deus faz diferença entre aquele que está aqui, que aceitou a Cristo e tomou em sério e serve a Deus e quer aprender de Deus e todos os dias está crescendo em graça e em conhecimento, e as diferenças com aqueles que vivem no mundo, que hoje, domingo, dormiu hasta meio-dia, 11, descansando, está bem, descansando porque trabalhou toda a semana e vai dormir. Hasta não penso que devo ir à igreja, não penso que devo buscar a Deus, não penso que... E está tudo bem, cada um escolhe o que quer. Está tudo bem. Só que Deus faz diferença entre aqueles que estão no mundo, vivendo suas vidas, e esses que estão no mundo também, mas escolheu servir a Deus. Escolheu viver em obediência a Deus. Escolheu viver uma vida diferente, escolheu aprender como viver a vida aqui, mientras estamos aqui, neste mundo, mientras estamos, porque nada sabe se amanhã você vai estar por aqui, nada sabe, nada está falando se amanhã você vai estar ou não. Portanto, irmãos, Deus faz diferença entre o hijo e o criado. Pastor, yes, o hijo é todo aquele criado que foi criado por ele, que reconhece seus pecados. Reconozco meus pecados. Reconozco de mim solito. Eu não tenho muito o que fazer. Mas se eu aceitar a Cristo,
com mi coração, conforme habla no livro de Romanos 10:9, se eu aceitar a Cristo com mi coração e testificar que eu sou uma nova pessoa a partir de hoje, que hoje eu vou começar a ser guiado, não por mim propriamente, ou a fazer aquilo que meus padres me ensinaram. Hoje eu começo a ser guiado por os caminhos que Deus tem determinado para mim. Hoje eu começo a caminhar, pastor, mas eu não sei como é esse caminho. Miércoles e domingo e martes oramos. Miércoles temos a ensinança e domingo temos a ensinança, como estou falando aqui, para você aprender como servir a Deus. Como servir a Deus. Habla, Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, habla que há muitas religiões em el mundo, há muitas sectas em el mundo, mas la única que tem que pagar um preço para ser parte de ela é o cristianismo. As outras religiões, se você vai allá na igreja católica, se eu sair hoje de aqui e allá no catolicismo, eu quero seguir o catolicismo, o que tenho que fazer? Nada, só você venir. Mas eu tomo. Não, problema que até o padre toma também. Vai ser pecado se você tomar solito e não trazer um pouquinho para o padre também. Porque os padres tomam vinho, tomam cerveja, tomam cachaça, tomam de tudo. Padre, mas aqui é só você venir. Mas eu não vou ter tempo de venir miércoles, domingo. Não. Aqui você vem a hora que você quer. Mas eu não vou obedecer, porque eu sou uma prostituta e você sabe, tenho que trabalhar. Porque todas as prostitutas, se você pergunta, que religião você tem? Elas hablam, sou católica. Você pergunta a um ladrão, quando o ladrão estiver roubando sua casa aí, você para ele com uma arma, uma pistola e habla. Me habla sua religião. Sou católico, senhor. Qualquer um que você para na calle e pergunta qual é a sua religião, eles hablam que são católicos. Por quê? Porque o catolicismo não há exigência, não ensina isso aqui, não habla que para você ir para o céu, você necessita viver isso aqui. E aí as pessoas vivem como queiram. A única religião que habla, se você quiser servir aqui, você tem que humilhar-te. Você tem que dar uma volta, deixar de seguir o caminho para onde você está indo e volver para Cristo. Tem que cambiar de caminho, porque eu, Cristo, sou o caminho, a verdade, a vida. Nadie vai ao céu senão por mim. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Cristo é a única solução. E para servir a Cristo, temos que estar dispostos a cambiar nossas vidas. Deixar tudo que é do mundo, tudo que é do inferno, tudo que é do diabo para trás. Estar aqui servindo a Deus. Cristianismo é o único que para você venir a ser membro, você necessita cambiar seu estilo de vida. Porque esse estilo de vida que estamos vivendo aqui
é o estilo de vida que se vive no céu. É onde que nós outros derramos o mundo para servir a Deus. Deus faz diferença entre aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. Deus faz diferença entre filhos e os apenas criados. Deus faz diferença. Todos estavam, os judeus estavam em Egipto. Estavam presos em Egipto. Estavam escravizados em Egipto. Os judeus foram levados como escravos para Egipto. Mas quando chegou a hora que Deus queria fazer diferença entre egípcios e israelitas, Deus falou para todos os israelitas: esta noite, o ángel da morte vai passar. Esta noite, o ángel da morte vai passar. Portanto, mata um cordeiro, agarra a sangue do cordeiro, põe em los postes de la porta e põe em el dintel de la porta sangue, porque à meia-noite, quando o anjo da morte passar, aonde estiver sangue, ele vai passar por arriba. Ele não vai entrar em esta casa. Passover. Páscoa quer dizer Passover. À medianoite, quando o anjo da morte passar, ele vai vir e vai entrar em todas as portas e vai matar o primogênito. E não importa qual primogênito, vai morrer. Se é o gato, se é o perro, se é o boi, se é o cavalo, se é o conejo, se é um cordeiro, se é o hijo de la casa, se é o hijo de rei, se é o hijo de quem seja. Se é o primogênito, vai morrer. O único que não vai morrer, os primogênitos que não vai morrer, que a morte não vai tocar, e não pode tocar, é onde estiver sangue de cordeiro no dintel da porta e nos postes da porta. Passover, o anjo da morte passa por arriba e não vai fazer dano, mas todos os outros. E hasta o hijo de Faraó morreu. Hasta eles. E a cidade, uma sola clamor, um solo choro. O que passou em sua casa? Meu filho mais velho morreu. E você também, meu filho morreu. E os judeus estão allá, os israelitas allá, tranquilo. Senhor, oramos a... E você, por que está cantando? Por que está feliz? Não passou nada em sua casa? Não. Passamos a sangue do cordeiro em el dintel da porta. Foi a ordem de Deus. Quem passar em el dintel da porta, a sangue do cordeiro, está aí, na Bíblia. E nós outros passamos, e o anjo da morte não entrou. E aún em los dias de hoje, aún em los dias de hoje, vocês chegam em minha casa, e vocês que têm problema com seus filhos, que têm problema em sua família, que têm problema com sua mulher, que seus pais têm problema, e você passa por minha casa e mira nós outros e habla, vocês não peleiam? Mas, pastor, sua mulher não te dá trabalho nenhum? Não, só pede 100 às vezes para ir no salão, pintar o pelo. Mas se eu é bonita, tenho que dar os 100 para pintar o pelo. O único problemita que tenho é esse, $100, 80, sometimes. Uma vez por ano, não. Isso os Deus, pastor, não traz problema para você? Não. Graças a Deus, eu quero esperando meus filhos, quero toda a semana em Atlanta, e eu quero esperando o viernes para mirá-los. Quando chega?
Aí quer esperando meus filhos, porque tenho estranho meus filhos. Mas eles estão solitos em Atlanta, e mas eles não vai a prostituta, não vai a peleia, não vai não sei nem que, não vai... Não, foi ensinado a servir a Deus. Foram ensinados a servir a Deus. Então você não tem problema nenhum, nem com sua esposa, nem com seus filhos. Não, porque eu aprendi em la palavra de Deus que eu sou o cabeça de minha casa. Eu ensino minha esposa a servir a Deus. Nós dois ensinamos nossos filhos e vamos ter paz em nossa casa. Mas não há problema nenhum, não. Porque o anjo da morte não tem poder em nossa casa. Porque quando o anjo da morte vem para passar, para trazer problema em minha casa, ele mira, em el dintel de la porta tem sangue, pastor? Não. Em el poste de la porta tem sangue, pastor? Não. E essa sangue do cordeiro está... A sangue do cordeiro está over nossas vidas. Fomos lavados por la sangue do cordeiro de Deus. Somos lavados por la sangue do cordeiro de Deus. E o diabo não tem poder, conforme Cristo falou. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? Sou eu e você. Igreja de Deus, sou eu e você. Aqueles que escolheram servir a Deus, aqueles que escolheram estarem na casa de Deus, aqueles que escolheram viver segundo Deus, não viver segundo padres, ou segundo o diabo, ou segundo este mundo, porque tudo é moda hoje. La moda hoje não é casar, la moda hoje, me gusta de você, também me gusta de você. Então, vamos huir de nossa casa e vamos arrendar um quarto e vamos viver juntos. Esta é a moda. O mundo faz isto. Hijos de Deus não faz isto. Hijos de Deus, Deus trata diferente. Hijos de Deus têm consciência. Hijos de Deus têm temor de Deus. Não se junta. Casamento é uma instituição muito séria, coisa de Deus. Pastor, eu não sabia. Nada me falou essas coisas. A regra sua vida, então. Quando descobrimos que estamos malos, quando vamos à igreja e que o pastor habla a verdade, limpe a sua pia então del cacá que você hizo. Volve atrás. Volve atrás. Vai na corte e casa. Aí depois entra aqui, pastor, dá a bendição de Deus em nosso matrimônio. Eu vou dar a bendição para vocês. E vocês vão viver dentro do projeto de Deus. Quando descobrimos que cometemos um erro, não seguimos em el erro, damos um passo para trás, volvemos, arreglamos nossa vida e seguimos em paz com Deus, com a permissão e com a bendição de Deus. Isto é para quem é lavado por la sangue del cordeiro. Isto é para quem puso sangue não no dintel de la porta, mas pus um altar de Deus em seu coração e prometeu a Deus: eu quero ir para o céu, eu quero viver segundo sua vontade aqui na terra. Com o pé sujo, cometeu um mistake, volve atrás e lava seu pé, em vez de estar vivendo com essa consciência mala, porque a consciência mala não traz bendição, produz maldição para a sua vida. Produz maldição para a sua vida. Não esteja vivendo em maldição. Viver em pecado é viver em maldição. E o diabo quer que você viva em maldição. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer que seu novio prospere. O diabo não quer que você tenha filho bendecido. O diabo não quer que esta família cambie, que vocês estejam bendecidos nessa terra. Vocês pensam que estão bendecidos,
estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. Em no mesmo caminho que você vai trabalhar e ganhar dinheiro, o ladrão te mata e te saca tudo. Porque o diabo é o ladrão. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Apenas mel de coffee. Você tem uma cabeça não é apenas para usar sombreiro e deixar pelo crescer. Não. A cabeça que deixa-lo de afora para fora. A cabeça é para você pensar e entender que está equivocado, que deu um passo equivocado em sua vida. A cabeça é para você falar, não, eu me equivoquei, mas não vou viver equivocado. Necessito volver atrás, limpar o cacá de meu pé e volver limpo para dar honor e para dar glória a Deus. Wake up and smell the coffee. Quem tem ouído, escuta o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Se você veio aqui hoje, muchacho, se vocês veniam aqui hoje, vocês pensam que foi porque vocês quiseram vir? O Espírito promocionou esta oportunidade para vocês escutar essa mensagem que eu estou predicando hoje, para que vocês pensa em el amarillo, não? Antes de seguir, porque o lugar de seguir é el verde. Amarillo, verde e rojo. El rojo é a sangue de Cristo, falando assim, para hoje. Rojo, a sangue de Cristo falando, para onde você está. El amarillo é pensa em sua vida, como está a sua vida. Se você chegou em conclusão que sua vida está bem, vem el verde, pode seguir. Mas se em el amarillo você sentiu que você não está bem, queda aí pensando, haça el verde passar. E agarra a oportunidade de Deus e arregla sua vida. Mientras você tem tempo, mientras você está jovem, mientras vocês estão saudáveis. Wake up and smell the coffee. Deus trata nós outros que obedecemos diferente com as pessoas desobedientes. Deus trata nós outros diferente. À meia-noite, o anjo da morte vai passar. Quem tiver sangue em lo dintel de la porta, em los postes de la porta, pass over. Arriba. Mas se não tiver sangue, ele vai entrar e vai destruir o primogênito. À meia-noite, irmão, eu já prediquei, é tempo de calamidade. Meia-noite é tempo de calamidade. Meia-noite são onde as muchachas virgens perdem suas virginidades com esses vagabundos de la calle, porque saem de casa escondidos. E é meia-noite é que eles saem para atacar aquelas que estão sem proteção, porque os padres são proteção. Hijos e hijas que saem sem proteção à meia-noite, está em la calle, está buscando calamidade para suas vidas. Meia-noite é tempo de calamidade, é tempo que o diabo vai venir. E se você não estiver proteção de Deus, você vai cair. Se você não estiver protegido em Deus, você vai cair. À meia-noite, o anjo da morte vai passar. E quem não tiver lavado com a sangue do Cordeiro, vai cair. Wake up. Isto é Páscoa. Qual é o poder que tem o conejo? Nenhum. Para que buscar o ovo de conejo? Não sei. Simplesmente o diabo tratando de quitar seus ovos do cordeiro para poner em qualquer outra coisa, em um ovo de conejo por aí.
Não permita que o diabo venha te distrair. Esté com seus olhos em el Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Não permita que seus buscar ovo em lugar nenhum. Porque essas igrejas que buscam ovo, semana passada, mentre estávamos assando nossa carne e limpando aqui, lá outra igreja aqui do lado estava buscando ovo de conejo. Hã? Quê? Ela estava escondendo e depois buscando. Eles escondem e depois buscam. São loucos. O diabo ensina isso. Esconde os ovos e depois vai a buscar. Igual gato. Esconde o cacá e depois vai e desenterra. O diabo só faz mal, irmãos. Eles estavam buscando ovos, traz todos os lutinhos como você na mente. Que igreja é esta, irmão? Em época de Páscoa, época de hablar de la sangre del Cordeiro, época de hablar de salvação, época de rehablar uma vez mais para que os niños aprendam o que é o poder de la Páscoa. Eles estão buscando ovos de conejo. Que igreja é esta? Que pastor é este? Que pueblo é este? Que Deus me lo bendiga, irmãos. Vamos cantar. Vamos cantar e vamos orar. A comida está caliente, sim.